Bom, continuando com algoritmos, precisamos falar das representações. Como os algoritmos podem ser representados. Vocês viram no exemplo anterior uma representação bem simples em linguagem natural. Especificamos os passos usando português. Então, o problema da representação em linguagem natural é que ela não é precisa o suficiente, ela tem ambiguidade, toda língua natural tem ambiguidade. Então, a gente precisa de representações melhores. Uma representação possível, né, e bastante popular de algoritmos é o fluxograma, que é um diagrama, né, que representa o algoritmo de maneira gráfica. E essa representação mostra os passos individuais e o fluxo de execução. Vamos ver os elementos de um fluxograma e vamos ver um exemplo de um fluxograma. Aqui são os símbolos que costumamos usar para representar algoritmos com fluxogramas, são símbolos de fluxogramas. Existe o símbolo terminal, que diz quando começa e quando termina um fluxograma, que vai representar quando começa e quando termina um algoritmo. Existe uma seta de fluxo de dados que está dizendo onde, né, para onde o fluxo vai, qual a instrução seguinte após a anterior. Nós temos o retângulo como uma unidade de processamento. Nós temos o paralelogramo como uma unidade de entrada de dados. Ou seja, se o usuário vai digitar alguma coisa no teclado ou vai entrar alguma coisa com o mouse, por exemplo, num computador, isso é uma entrada de dados. E a saída de dados é representada como essa elipse com uma pontinha ali que parece como se fosse um tubo de raios catódicos naqueles monitores antigos, né? A saída de dados, então, mostra que os dados vão ser apresentados na tela. Existe também o losango para a estrutura de decisão e o conector que conecta dois fluxos. Eu vou mostrar isso na forma de exemplo, fica mais fácil de ver. Esse aqui é um exemplo, né, de um algoritmo representado como um fluxograma para dizer se a soma de dois números é maior do que 5 ou o contrário, é menor ou igual a 5. Então, vamos olhar as etapas, né? Eu começo com o terminal, né, de início, nossa elipse ali, e vou seguindo o fluxo. Reparem a seta de fluxo, né? Depois do início vem a instrução de leitura. Nessa instrução de leitura, vocês estão vendo aí, vão ser lidos dois números, A e B. Então, se for usado um teclado, por exemplo, num computador, vai ser digitado o número primeiro, que vai ser colocado na variável A, e vai ser digitado um outro número, que vai ser colocado na variável B. E aí, seguindo o fluxo, né, outra seta, né, a gente tem um retângulo, que é um processamento. O que faz esse processamento? Geralmente o processamento faz alguma operação matemática ou lógica, ou um conjunto de operações matemáticas ou lógicas que permitem gerar algum dado para ser usado mais à frente. Que, no caso, o dado que é gerado é a soma. E como essa soma é gerada? Essa soma é gerada fazendo, né, a soma matemática de A mais B, com os valores digitados, né, pelo usuário para A e para B serão somados, e essa soma será guardada dentro da variável soma, como foi definida aqui. Essa setinha que vocês estão vendo horizontal, né, para a esquerda, ela é o que a gente chama de atribuição. Eu estou atribuindo a soma dos valores A e B à variável soma. Estou colocando o resultado dessa operação dentro dessa variável. Se a gente fala mais de variáveis, eu explico mais detalhes. Aí, seguindo o fluxo, né, eu já tenho um valor para a minha soma, que vai depender do que a pessoa digitou. Por exemplo, se a pessoa digitou 2 e 8, a soma é 10. Né? Se a pessoa digitou 1 e 3, a soma vai ser 4. Então, os valores vão variar de acordo com a entrada de dados que foi feita aqui. Bom, então eu tenho esse losango, né, como eu disse, é uma estrutura condicional, né, e nessa condicional vai ser feito um teste. Esse teste é como se fosse uma pergunta. Né? O valor que está na variável soma é maior do que 5? E aí, para toda pergunta lógica,
a resposta sempre vai ser verdade ou falso. Caso aqui sim, caso de verdade, ou não, caso de falso. Então, se, por exemplo, a pessoa digitou 8 e 2, a soma é 10, então, claro, 10 vai ser maior do que 5. Com isso, eu posso vir para esse lado do fluxo. Então, eu vou executar apenas essa situação. E aí aqui tem uma saída, vocês estão vendo, né? Uma instrução de saída no fluxograma. O que vai ser mostrado na tela é o texto maior que 5. Simplesmente, né, de uma maneira bem simples, maior que 5. E reparem que o fluxo continua. Aqui tem o conector de fluxo, né, que junta dois fluxos possíveis. No caso aqui, estou olhando apenas esse fluxo, no caso de ser verdade, e soma ser maior que 5. E aí reparem que aqui termina o fluxo. Agora, se os valores de A e B não fossem 8 e 2, mas se fossem, por exemplo, 1 e 3, se fossem 1 e 3, a soma, que seria 4, 4 seria maior do que 5? Não, isso não é verdade. Então, eu não seguiria pelo fluxo da esquerda, mas sim pelo fluxo da direita. E aí, nesse fluxo da direita, a saída que está sendo proposta de ser mostrada é menor ou igual a 5. E é claro, né? A saída segue e essa informação continua, você segue o fluxo até o fim. E um erro pequeno aqui nesse fluxograma deveria ter uma setinha aqui, né? Uma setinha para cá, indicando que o fluxo da informação é daqui para o conector e não o contrário, certo? Do mesmo jeito aqui deveria haver daqui para cá. E aí tem esse fluxo aqui e fim. Então esse é um exemplo de fluxograma, né? Como eu disse, né, retornando aqui, né, a gente tem terminais, seta de fluxo, processamento, entrada de dados, saída de dados, decisão e conector. Todos foram ilustrados no exemplo. E aí vocês podem ver ali, né? Começa com o terminal, depois eu tenho uma entrada de dados, depois eu tenho um processamento, depois eu tenho uma decisão, uma estrutura condicional, e eu tenho duas saídas possíveis, dependendo do resultado do meu teste condicional. Por fim, eu tenho um conector e o final lá, né? Que é outro terminal. Esse é um exemplo de um fluxograma, né? Todo fluxograma representa um algoritmo, né? E aqui é um algoritmo correto, com início e fim, com a sequência finita de passos, como a gente tinha conversado antes, e cujos passos atuais dependem apenas dos passos anteriores. E ele termina em toda situação. Repare que aqui ele não tem uma possibilidade de não ter fim, ele sempre vai terminar, né? Bom, uma segunda representação possível de algoritmos é a que a gente chama de pseudocódigo. Um pseudocódigo é uma linguagem especial. Pseudo vem da palavra falso, você deve conhecê-la, né? Lembrando de biologia dos pseudópodos. Aqui um pseudocódigo não é um código de um programa, mas é um falso código. É quase como se fosse um programa, mas não é exatamente um programa. É expresso de uma maneira mais fácil de entender do que um programa, sem as limitações e as amarras de uma linguagem de programação específica. Então, o pseudocódigo permite representar um algoritmo independente da linguagem de programação a ser utilizada. Então, se você usa a linguagem de programação C, ou Java, ou Python, ou Ruby, qualquer linguagem que você utilize, você pode expressar a sua ideia do mesmo jeito que você poderia se expressar como fluxograma, você pode expressar também como um pseudocódigo, né? Então, existe no pseudocódigo um conjunto de expressões concisas e pré-definidas, ou seja, não pode ser escrito qualquer coisa, como no caso de uma linguagem natural, como o português. A gente tem um conjunto de regras para escrever, eu vou mostrar como exemplos, né? E aí, bom, a gente vai ver esse exemplo mais à frente. Deixa eu falar apenas dessa observação, né? A observação é que quando fazemos um programa, nós temos essa sequência aqui, né? Primeiro planejamos, projetamos, escrevemos, testamos as instruções de um computador. Às vezes, para fazer isso, a gente representa primeiro, né, na hora de projetar, a forma de um algoritmo, né, na forma seja de pseudocódigo, seja de fluxograma. E depois fazemos o código propriamente dito do programa, né, escrito numa linguagem de programação.
Geralmente a gente diz que quando a gente desenha um fluxograma ou quando a gente escreve um pseudocódigo, é como se a gente estivesse projetando, né, o algoritmo que vai depois ser escrito na forma de um programa, ser implementado na forma de um programa. Enfim, vamos em frente, né, terminando esse pequeno vídeo, né, com exemplos de português estruturado, né. Aqui é um exemplo aqui, né, de português estruturado é um tipo de pseudocódigo, né, poderia ter inglês estruturado, tem outras formas possíveis, mesmo em português poderia ter outros formatos, né? Esse aqui é o formato mais conhecido, que está nos livros de algoritmos. Se vocês olharem o livro de Manzano ou o livro de Forbelloni, vocês vão ver, né, o uso do português estruturado, também chamado às vezes de Portugal, né? Quando a gente vai fazer um pseudocódigo em português estruturado, a gente tem um conjunto de regras. Por exemplo, aqui eu tenho uma palavra chamada início e outra fim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles são como os terminais do fluxograma, né? Eles representam, né, quando o algoritmo se inicia e quando o algoritmo termina. E as coisas serão feitas na forma de sequência, né? Claro que há diferentes maneiras de fazer pseudocódigos. Nessa aqui que nós vamos ver, a gente tem dois espaços, né, dentro do nosso pseudocódigo. Eu tenho as declarações e depois eu tenho os comandos. Então, os comandos são as instruções do algoritmo propriamente dito. E as declarações vão tratar dos dados que eu vou utilizar. Por exemplo, as variáveis A, B e soma que vocês viram no fluxograma anterior, né? Ou as variáveis base, altura e área de um algoritmo para conseguir gerar a altura ou a área de um retângulo. Aqui eu tenho também um caractere especial, né? Vocês estão vendo aqui o sustenido, as pessoas chamam ele de vários nomes, né? Tem gente que chama de sustenido, lasanha, sharp, jogo da velha, o que você preferir, né? O sustenido, ele é um indicador de comentário, né? Isso quer dizer que o texto que está após o sustenido e naquela mesma linha, ele não vai ser interpretado como parte dos comandos do algoritmo. Ele é apenas um texto explicativo que o programador escreve ou que o designer do algoritmo escreve para explicar melhor do que se trata. Aqui, no caso, um exemplo é o título do algoritmo. A gente tem um conjunto de comandos padrão. A gente vai falar ao longo dessa disciplina, né, na primeira unidade especialmente, de vários comandos de português estruturado, como vamos falar de vários comandos em fluxogramas. Aqui são os comandos mais simples, triviais, né? São o comando escreva e o comando leia. O comando escreva é o comando de escrita na tela. Seu programa está dizendo para o computador, desculpa, né? Seu algoritmo em pseudocódigo vai dizer, né, para expressar o algoritmo que algo deve ser mostrado na tela. E para mostrar na tela, alguma coisa vai ser colocada dentro dos parênteses desse comando escreva. Já o comando de leitura de dados é um comando para pedir para o usuário, né, do algoritmo entrar com dados, né? Por exemplo, entrar com a base e a altura do retângulo. E aí você faria o lay, aí dentro do parêntese você colocaria o que deve ser lido, no caso aí, base e altura, por exemplo. Vamos ver isso na forma de um exemplo, né? Vamos começar com esse algoritmo, um algoritmo bem trivial, que quase não envolve números, dados, né? Ele é um dos mais simples que nós conhecemos, a gente costuma chamar ele de Hello World, que é mostrar um texto na tela, né? No caso aqui é meu primeiro programa. Então, se fosse um fluxograma, como ele seria? Né? Ele teria um terminador de início e um terminador de fim. Terminal de início, terminal de fim, e dentro deles está o algoritmo. Isso é um algoritmo tão simples que só faz uma única coisa, que é mostrar na tela a frase meu primeiro programa. Reparem que frases a serem mostradas na tela, da maneira como foram escritas, a gente costuma colocar elas entre aspas ou entre apóstrofos. A gente escolhe, é um padrão. Às vezes, isso é para separar, né, de variáveis. Depois que a gente tratar de variáveis, a gente explica melhor.
Mas, de fato, se você quer que um texto apareça na tela, na forma como ele está, então você coloca ele entre aspas ou entre apóstrofos. Esse é um fluxograma, né? Esse mesmo fluxograma poderia ser escrito na forma de um pseudocódigo. E como seria esse pseudocódigo? Bom, também simples, né? Eu tenho aqui primeiro um comentário dizendo o que faz esse algoritmo. Depois eu tenho o comando início. Depois eu tenho o comando escreva e dentro do parênteses, né, o que deve ser escrito. Meu primeiro programa. Reparem que aqui eu usei apóstrofos em vez de aspas. Ou às vezes as pessoas chamam de aspas simples e aspas duplas. Mas eu prefiro apóstrofos, né? E depois vocês têm o terminador, né, o comando de fim. Ele se parece bastante com o fluxograma. Reparem que quando um pseudocódigo é direto, né, sem estrutura de repetição, a sequência, né, simplesmente como no fluxograma, né, ele desce, né, vai do início para o final do fluxograma. Do mesmo jeito, um pseudocódigo vai do início para o final do pseudocódigo. Né? Isso é a cara de algo que está sendo executado sequencialmente. Depois a gente vai ver sofisticações, a gente vai ver onde o fluxograma se diferencia mais do pseudocódigo. Mas, enfim, isso é um exemplo, e um exemplo bem trivial. Depois a gente vai ver exemplos mais complexos. Mas paramos por aqui por enquanto.